Olá, amados. A paz do Senhor a todos vocês, a paz do Senhor àqueles que buscam a paz em Cristo Jesus. Um bom dia a todos. Amados, eu quero trazer aqui para vocês uma palavra e deixar aqui um lamento. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mensagem, todos uma mensagem, coisa que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E aí segue adiante, no 11, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cleo que há contenda entre vós. Pois é, amados, eu tenho visto hoje em várias igrejas, em muitas igrejas, eu tenho visto que as mensagens que estão sendo trazidas nos púlpitos não é a mensagem que Cristo quer que você ouça, mas sim a mensagem que você quer ouvir através da boca do pregador, ou da boca do evangelista, ou da boca do pastor. Muitas vezes, dentro dessas igrejas, é trazido pessoas para pregar, e chega na hora a pessoa prega uma mensagem totalmente diferente daquilo que Deus colocou no coração. Muitas vezes, talvez para agradar aos que estão ali, porque esses mesmos pregadores recebem pelas suas pregações e por medo ou temer que não sejam chamados ou que não tenham digamos assim, respaldo para ser chamado para outras igrejas, ou seja, indicações para outras igrejas, muitas vezes acabam pregando aquilo que quem está no banco quer ouvir, mas não prega aquilo que quem está lá em cima mandou pregar. E quando prega, por pouco tempo, ele vai a 1, 2, 3 igrejas, mas ele fala a mensagem de Deus. Só que esse, muitas vezes, pouco é chamado, pouco é aproveitado das igrejas, porque não é isso que eu queria ouvir, ou que o meu rebanho ouve. Porque muitas vezes dizem assim: eu quero uma mensagem de vitória, uma mensagem de vitória financeira, vitória conjugal, vitória em todos os sentidos da vida, mas não quero uma mensagem que seja de exortação para a sua vida, para você se corrigir e andar melhor diante de Deus, ou se colocar diante de Deus sem muita culpa. E lá ainda continua, em Paulo, no versículo 12, ainda diz isso: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? E eu pergunto a vocês: Cristo está dividido? Qual foi o Deus que dividiu a sua igreja? Quem foi que falou que a tua igreja tem que ter divisões dentro dela? Se eu te dei
caminhar. Se eu te dei a fazer, a conduzir, a administrar, a ser meu mordomo, quem te deu autorização para dividir a minha igreja lá da sua Cantaralha? Se eu, o teu Deus, te dei o dom, quem é você para dividir esse dom? Assim diz o Senhor. E continuando, diz: foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Amados, que igreja é essa que segue as coisas mundanas? Nossas igrejas estão sendo escancaradas para que o mundo entre e não há sinais de que o mundo esteja forçando a entrada dessas igrejas, porque muitos estão abrindo a porta com graças a nossa igreja. Talvez na ânsia de ganhar almas, estão perdendo a sua própria alma. Talvez na ânsia de levar o Evangelho, estão esquecendo da coisa mais importante, que é levar a palavra de Jesus, a palavra salvadora. Eu não estou acusando, não sou acusador, mas eu estou observando, eu estou lamentando que cada dia que passa fica mais difícil ouvir mensagens que são vãs, que nada dizem com o reino de Deus. A mensagem da salvação, pois olha, nós estamos no final dos tempos, e ainda no final dos tempos, nós temos que buscar e lutar e tentar salvar a nossa família, tentar salvar-nos a nós mesmos, tentar salvar e levar uma mensagem de salvação, e não é isso que está acontecendo. Está acontecendo que, se você seguir a Deus, você vai ser vitorioso. Se você seguir a Deus, você vai ser rico. Se você seguir a Deus... Eu não entendo. Gostaria de entender. Gostaria de estar na pele de cada pastor para ver o que se passa na sua cabeça. Não estou generalizando, eu estou falando que muitos, não todos, muitos, estão deixando o Evangelho de lado. Perdão. Estão deixando o Evangelho de lado para levar um Evangelho vazio, herético, às igrejas. Pessoas subindo no púlpito sem o mínimo de conhecimento. Não é de teologia, sem o mínimo de conhecimento da palavra. Pessoas cantando hinos avulsos que só dizem da sua vitória, mas não diz da contrição, da construção da sua alma. Quando você está contrito, quando você está quebrado, quando você está dolorido, quando você está à beira do abismo espiritual, para te trazer novamente. Não, dizem que se você seguir, se você orar, você vai ser vitorioso, porque a vitória é sua. Hoje é dia da sua vitória. Se você ficar 12 dias hoje semeando em oração, você vai ter um ano inteiro, 12 meses de fartura. Mas que fartura é essa?
Que fartura é essa, amados? Seria a fartura do mundo, sendo que a fartura do Espírito que eu preciso está aqui. Sendo que a fartura que eu preciso é saber que a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, é restauradora, que é nela que eu me consolo, e que se eu olhar para o alto, de lá me virá o socorro, e se eu esconder a palavra do Senhor no meu coração, eu terei uma vitória contra o inimigo. Esse tipo de mensagem está faltando hoje nas igrejas. Estão mesclando essa mensagem com vitória financeira, estão mesclando essa mensagem com a vitória, sei lá que tipo de vitória. Estão mesclando a igreja com, já não tem mais diferença dentro da igreja. São garotas, adolescentes com saias no meio da coxa. São mães com roupas indecentes. São pais seguindo o modismo de ternos ou calças super coladas, parecendo que foi embalado a vácuo. Eu não tolero, eu não posso admitir, eu não posso aceitar. Porque eu, quando eu me converti há 11 anos atrás, dentro da religião a qual eu pertencia, uma coisa eu digo, havia respeito das mulheres, dos homens e do terceiro sexo. Todos se vestiam de acordo com a religião deles. Lá, na igreja evangélica, tem que ser diferente. Hoje, se um evangélico passa na rua, nós não sabemos se ele é evangélico ou não. Antigamente se sabia pela maneira que ele falava, nem porque se ele carregasse uma Bíblia ou não, mas pela maneira que ele carregava, pela maneira que ele falava, pela maneira que ele se dirigia. E as mulheres se dirigiam às outras pessoas. Assim nós sabíamos que aquela pessoa era evangélica, pela palavra que ela tinha. Hoje o evangélico não tem uma palavra. Ele brinca com piadas seculares, ele brinca com a própria igreja, ele brinca com o próprio nome de Deus. Sei que esse vídeo poucos vão assistir, porque não fala de vitória, não é engraçado, não tem o que chamar a atenção. E segue adiante, lá no versículo 17, que Paulo ainda deixou. E diz assim: porque Cristo enviou-me para batizar. Não, melhor. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Sabe o que é isso, irmãos? É que você foi enviado para evangelizar. Você foi enviado para falar da palavra do Cristo, da palavra que salva. Você foi enviado para manter viva o sacrifício do Calvário, manter vivo, porque é por isso que você foi salvo, e é por isso que você tem que salvar as outras pessoas, ir atrás da salvação, buscar. Infelizmente, hoje, eu digo, nossas igrejas estão morrendo. Não são todas, mas a maior parte está morrendo. Porque o dia a dia, a pressa, o custo de vida, enfim, e eu tenho que me lembrar de uma coisa: não são essas coisas que me regem,
O que me regem é a palavra do Cristo, o Redentor, aquele que me dá a redenção dos meus pecados, me dá a remissão dos meus erros. Não é o dólar em alta, não é o arroz e feijão subindo, porque diz a Bíblia que eu tenho um Deus que provê tudo aquilo que eu necessito. Que eu tenho um Deus que eu, seguindo o que Ele fala, jamais me desamparará. Fiquem na paz do Senhor. Um bom dia.